Olá a todos! Hoje eu vim falar aqui um pouquinho sobre a minha trajetória com a espiritualidade, os caminhos que me trouxeram a esse trabalho que hoje eu realizo há quase 3 anos aí, com os atendimentos, com o YouTube, com as redes sociais. Trabalho esse voltado à espiritualidade, à numerologia e à astrologia. Bom, para começar, se você ainda não me conhece, se você não faz parte aqui do canal nem das minhas redes, eu me chamo Poliana, tenho 38 anos e convivo com a mediunidade, com a espiritualidade, atuando na minha vida de forma latente desde muito pequena. Quando eu era criança, eu tinha uma sensibilidade auditiva e de visão, mas naquela época eu não tinha nenhum entendimento do que aquilo significava. Muitas vezes sentia medo, inclusive. Cresci por muito tempo frequentando a igreja, principalmente a evangélica. Por um período da minha vida eu confesso que eu amava estar no culto, principalmente na fase de louvores, cantar, dançar. Mas, mesmo indo à igreja, as percepções, as previsões que eu tinha quando criança, porque assim, eu previ diversos acontecimentos ao longo da minha vida. E ao falar sobre isso, nesse ambiente religioso, muitas vezes eu fui advertida como aquilo não era real ou até mesmo era demoníaco. Só que esse convívio com os espíritos nunca me causou medo, pavor. Eu nunca percebi da parte deles a intenção de me assustar. Mas muitas vezes, alguns acontecimentos me eram avisados antes, mesmo esse acontecimento não sendo tão legal. Como a morte da minha avó, do meu avô por parte de padrasto, como a morte de uma menina da minha escola. Um dia sonhei com ela. Foi uma das primeiras percepções que eu tive. Eu não tinha contato com essa garota, mas eu sonhei com ela vestida com um vestido muito bonito, infelizmente em um caixão. E 2 dias depois, uma menina da minha época da escola, de 14 anos, havia falecido de uma doença séria e foi enterrada com seu vestido de bodas de 15 anos. E de lá para cá, muitas percepções. Por muito tempo eu me afastei do dom da mediunidade, porque sim, eu associava algo ruim, pois é isso que me foi ensinado durante o tempo que eu frequentei a igreja. Ou você era visto como alguém que tinha obsessores demoníacos, ou para outro grupo você é visto como louco, né? Pessoas do passado aí, lá por volta de 1700, 1800 até 1900 e alguma coisa, muitas pessoas foram internadas com diagnóstico de problemas psíquicos e muitas dessas pessoas torturadas, sendo que elas não tinham problema algum, além da sua percepção com o plano espiritual. Você que chegou nesse vídeo é obrigada a acreditar em qualquer uma das histórias que eu conto aqui, de maneira alguma. Mas eu te peço encarecidamente que, se isso não ressoa com você, se isso não lhe é interessante, siga seu caminho. Não seja como os intolerantes que usam do nome de Deus e de Cristo para atacar e ofender. E eu também te pergunto, do fundo do coração, se ele descesse à terra hoje, andando entre os pobres, imundos, doentes, prostitutas, andando entre todos, sem fazer distinção, será que ele não seria mais uma vez crucificado por aqueles que se acham donos da verdade? Infelizmente, nós não aprendemos quase nada com a passagem desse ser que tão iluminado, tão empático, tão bondoso foi. E a única coisa que tentou nos ensinar foi amar o próximo como a nós mesmos, né? E será que nós nos amamos ao ponto de transferir esse amor para os nossos irmãos? Mas
voltando ao raciocínio. Então, desde muito pequena, eu sempre via os espíritos, eu tinha previsões, eu tinha muitos sonhos lúcidos, me afastei por um período, me casei muito jovem, me casei aos 18 anos de idade, tenho 2 filhos maravilhosos, e um pouco antes de me casar, uma vez a minha mãe me levou numa senhora que tinha aqui na minha cidade, ela já faleceu, e ela benzia e também lia cartas. Nesse episódio eu fui benzer, porque eu tinha uma dor de cabeça muito, muito constante que os médicos não explicavam, e minha última, ali correr atrás de alguma coisa foi o benzimento. E eu me lembro de chegar nessa senhora e ao me benzer ela me disse: você no futuro será como eu. Naquela época eu não tinha a menor percepção, ideia de trabalhar com a espiritualidade, de trabalhar com a mediunidade. Ela falou: você será como eu. Só que essa caminhada ela é muito solitária. Você irá conhecer o grande amor da sua vida, o seu futuro marido, e será muito em breve. E nessa época eu devia ter uns 16 anos. Aos 17 eu conheci o meu marido. Esse rapaz é moreno, tem os olhos cor de mel e uma tatuagem de uma morte, do símbolo da morte, do desenho da morte no braço. E na época, exatamente, meu marido tinha aquele do filme Pânico, sabe? Aquele desenho da caveira. Ele até depois tampou, pôs outra tatuagem. E ele era exatamente como ela descreveu. E nós nos cruzamos, de forma muito inesperada na casa de um amigo. E ela me disse: a sua vida será de muitos altos e baixos, transformações, mas um dia você vai trabalhar, assim como eu, ajudando pessoas, benzendo pessoas. Talvez lá na frente, na sua época, não vai ser chamado de benzimento, vão ter outros nomes, mas você vai atuar. E na época eu pensei, claro que não tem o menor perigo, ainda uma adolescente, cheia de futilidades, Eis que casei, me mudei de casa, nada mais, nada menos do que 9 vezes. Porque todas as minhas casas eu via os espíritos, eu tinha sonhos, até chegar o dado momento que o meu marido passou a ver comigo. Ele que era super incrédulo, ele era muito aquela linha preciso ver para querer, até o momento que ele começou a ver. E um dia, através do kardecismo, de uma casa espírita extremamente acolhedora, eu fui amparada e eu fui ensinada. Me explicaram o que eram as minhas percepções, quem eram aqueles que tanto apareciam para mim, e me ensinaram também que eu não era obrigada a viver a minha mediunidade, o meu dom, e tão menos ficar tendo essas percepções. Que eu era sim dona do meu espaço, dona daquilo que eu queria ver e projetar e aceitar. Na época fiz uma prece, estudei muito o Evangelho segundo o Espiritismo e as visões cessaram por torno de 5 anos. Cessaram. Nunca mais eu ouvi, e nas minhas orações eu dizia: eu ainda não estou pronta, eu ainda não entendo, e por isso eu peço que não se materializem se não querem o meu mal, se essa visão não condiz com algo que de fato vai ajudar de alguma forma na minha evolução. E eles respeitaram isso. Passado alguns anos, infelizmente, eu vi a ficar viúva em 2018. Entrei num estado de revolta porque foi de forma trágica. Fiquei bastante tempo, entre aspas, triste, questionando a Deus, a espiritualidade, o porquê de ter esse dom, o porquê que eu vislumbrava coisas tristes sobre a minha vida e às vezes até sobre a vida das pessoas. Qual era a minha missão? Só que ao invés de entrar nessa lamúria, nessa raiva, nessa desconfiança com relação a Deus e a espiritualidade, eu me agarrei a isso e passei a estudar. Estudar numerologia, estudar astrologia, estudar os baralhos,
Primeiro me identifiquei muito com o tradicional, ele não tá aqui. Aquele que os nossos avós jogavam mesmo, cartas normais. Depois, o meu primeiro baralho foi esse aqui que o meu irmão me deu, que é tarólogo, que foi o cigano, e aí os demais oráculos. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo? Que não importa os caminhos que a gente escolha, que não importa o quanto a gente fuja, que não importa o quão difícil ou muito fácil é a nossa vida, nós nunca vamos fugir das nossas missões. Cada um de nós viemos a esse plano, esse planeta escola, com um propósito. Cada um de nós desenhamos, antes mesmo de reencarnar, um caminho de vida. Nós firmamos compromissos com a nossa ancestralidade, inclusive. Nós firmamos compromissos. E a gente pode, por livre-arbítrio, até desviar, mas em algum momento seremos colocados de volta nesse trilho, nessa linha. E eu, Poli, trouxe esse vídeo para primeiramente agradecer a centenas de pessoas que cruzaram meu caminho de 2020 para cá. Eu já atendi em torno de mais de 500 pessoas diferentes. Pessoas essas que me ensinaram muito com as suas histórias, com os seus sonhos, com as suas alegrias e as suas dores. Pessoas essas que me fizeram acreditar no quão valioso é esse processo. Também cruzei o caminho com pessoas intolerantes, preconceituosas, maldosas e ainda usam o nome de Deus para ofender. Mas uma coisa eu tenho certeza: daqui para frente, sejam quais forem os caminhos, eu quero aprender cada vez mais. Eu quero me alinhar muito mais com os meus mentores e com a espiritualidade. E eu quero dizer para você que a sequência da vida após esse plano é certa, é verdadeira. E a saudade que eles, que lá estão, de nós que aqui ficamos, é na mesma medida que nós sentimos. Nunca fale dos seus mortos como se nunca mais fosse vê-los. Não esqueça, não abandone. Sim, vai sentir saudade, vai ter vontade de chorar, mas tenta puxar para a tua memória todos os bons momentos. Seja grato e grata por aqueles que fizeram parte do seu caminho, que seja de parte difícil ou alegre, te ensinaram alguma coisa. E lembre-se, acima de todos nós está Ele, Deus, o Criador, aquele que nos permite estar aqui na Terra. Muitas previsões, nós que somos médiums latentes, porque todo mundo tem um grau de mediunidade, estamos tendo sobre o futuro. E esse futuro não vai ser fácil. Esse futuro não vai caber pessoas maldosas, intolerantes, como nesse momento elas estão se reerguendo, né? Se levantando. Eu quero tranquilizar o coração de vocês que acreditam na bondade, que acreditam no Deus Supremo, e dizer: o futuro lá adiante será dos bons. O mal se levanta, faz o seu estrago, mas ele nunca vai vencer o bem. Foi um grande prazer estar com vocês durante esse período aqui de 2023 no YouTube, no Instagram. Foi um prazer imenso atender cada um de vocês, meus consulentes, e será um prazer ainda maior atender aqueles que ainda virão. Um feliz 2024 para vocês. Eu, Poli, sou muito grata por hoje entender que a espiritualidade nada mais é que a luz no nosso caminho. Beijos.